Bom dia. Bom dia. É bom estar aqui na igreja de Butantã, né? E sempre é bom estar de volta aqui no Brasil. E esse é meu segundo dia, eu acho. Então, talvez a gente precise de ajuda, né? Vamos ver como vai sair o português, né? Depois de ficar fora por muito tempo, né? Então, de vez em quando, talvez vai sair uma palavra estranha, uma palavra em inglês, talvez de vez em quando uma coisinha em espanhol, mas vamos chegar lá. E eu cheguei aqui no Brasil em 86, eu fui com uma equipe para Curitiba, no centro de Curitiba, e nós plantamos a Igreja de Cristo lá no centro. Eu estava com Alan, Nally, Rod Neely, Rod e Linda Neely, John e Sherina Langley. Trabalhamos também com Antenor e Phyllis Gonçalves por 5 anos lá em Curitiba, e outros chegaram depois, né? Geraldo e Gail Heydrich e outras pessoas, Inho Latorre, o Júnior, né? Chegou também para trabalhar lá. Mauro Francisco, né? Evangelista da igreja em Curitiba, e vários outros também têm liderança lá. E eu estava pensando, naquela época foi a Laor e Miriam e o Alan Dutton e Maria que fez o assentamento da equipe. Eles chegaram em Curitiba porque a gente não falava em português, eles ajudou a gente, né, a achar lugares para morar e tudo que a gente tinha que fazer, os documentos, e abençoou nossas vidas muito no começo. E também sempre a gente estava ligando para a Laor, né, para conseguir ajuda, né, com alguma coisa, os documentos de alugar um lugar, fazer alguma coisa, sempre ligando para a Laor, e ele sempre estava ajudando a gente também. Eu acho interessante porque meu sobrenome é Freitas, e lá nos Estados Unidos ninguém sabe como soletrar Freitas, porque é diferente em inglês o som, né? Então, toda vez que eu falo meu sobrenome, eu já começo, F-R-I-I-T-A-S. Eu falo automaticamente, porque ninguém sabe. Daí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei lá em Rio de Janeiro, e eu vi na página amarelas que tinha Freitas, página. Eu pensei, graças a Deus, finalmente eu não tenho que soletrar meu sobrenome. Só que quando eu cheguei a algum lugar, eu comecei, qual é o seu nome? É Ronaldo, daí sobrenome é Freitas, daí começou de novo, Freitas, mas você não é brasileiro, né? Como soletrar? Então começou de novo, né? Então, você pensa, confusão nesse gringo norte-americano que tem o sobrenome de Freitas, né? E não fez sentido. Meus avós eram das Açores, a terceira ilha nas Açores, e chegaram nos Estados Unidos para morar, e meu pai nasceu lá, se casou com uma americana, não falava português também, então eu tinha que chegar aqui no Brasil para aprender. Mas foi muito bom viver aqui no Brasil, e tudo que eu aprendi com a equipe lá em Curitiba, com os outros irmãos, outras igrejas durante todo esse tempo. Sempre estou feliz também de trabalhar com o Brian. Sempre é bom trabalhar. Nós conhecemos um ou outro, acho que faz quantos anos, Brian? 25 anos, eu acho. 82 nós fizemos aquela viagem. Vocês já estavam em Rio de Janeiro, né? Desde 82 por aí. Vamos falar hoje, e eu tenho algumas folhas aqui, vocês podem fazer notações e ideias que vocês vão achar interessante. E sempre é bom, eu acho, falar sobre a igreja, o crescimento da igreja. E muitas igrejas estão paradas nos Estados Unidos, talvez aqui também, entre nosso grupo, a Igreja de Cristo. E normalmente a igreja começa com ânimo, e está empolgado todo mundo, a igreja cresce, todo mundo está feliz, todo mundo está servindo, né, e ajudando a igreja, achando um lugar, e tudo está andando bem. Só com mais tempo, de repente, normalmente a igreja começa um declínio,
e daí não é tão animado, e não está alcançando as pessoas ao seu redor, e nós podemos ver com o tempo que normalmente acontece. Então é importante, eu acho, sempre fazer uma avaliação da congregação, né? Tem que saber a parte histórica, né, da sua congregação, quando foi implantada, como tem sido o crescimento, o declínio da igreja, o que está acontecendo, o que eram os momentos importantes na história da congregação, né? Quando uma coisa boa aconteceu, talvez um crescimento bom, ou várias pessoas chegaram, ou o ministério começou, que realmente alcançou as pessoas, né, na comunidade, algo que fez uma diferença, que é nosso propósito, né? E também as estatísticas da congregação. Tem que ter um banco de dados para saber o que está acontecendo na igreja, né? Pode olhar atrás e ver se a igreja está crescendo ou não. Ou pode ver, por exemplo, os cultos, escola dominical, os grupos pequenos, se tiver grupos em casa, quantos visitantes, quantos batismos, qual é a coleta. E daí você tem uma maneira de avaliar se a igreja está crescendo ou em declínio. Ou pode ver certos momentos quando a igreja cresceu ou estava em declínio também. Pode ver a diferença. Às vezes, eu acho que as pessoas falam, mas números não são bons, né? Nós somos aqui, é uma coisa espiritual e números não são espirituais, coisa assim, né? Mas os números representam o que está acontecendo, onde a igreja está fazendo uma diferença. O culto e o número de pessoas representa pessoas que estão adorando a Deus. Estamos aqui, né? E nós podemos entender ou analisar por causa disso, eu vou dizer. Escola dominical. O número significa que nós temos um bom número de pessoas que estão estudando a palavra de Deus, crianças que estão sendo criadas na fé, estão aprendendo sobre Jesus e a Bíblia e criando aquele base importante na vida da criança. Grupos de casa significa que nossa igreja tem pessoas em grupos na cidade, onde estão toda semana parando para estudar a palavra, orar juntos, compartilhar nossas vidas, levar amigos. Tem muita coisa, dá para servir, tem oportunidade para crescer na liderança dentro do grupo. Visitantes, tem visitantes chegando no culto ou não? Tem visitantes chegando nos grupos de casa ou não? É uma maneira de avaliar se nós estamos atingindo as pessoas com o Evangelho e fazendo algo que realmente faz uma diferença, que funciona para alcançar, para levar o Evangelho para as pessoas. Se não tiver visitante, então é um sinal que nós temos que analisar por quê e fazer outros ministérios e outras coisas para levar o Evangelho para as pessoas. É assim, né? Coleta, estamos crescendo nossa coleta, estamos com a possibilidade de pagar as contas para a igreja, ir em frente e crescer, fazer mais ministérios e coisas assim, ou não? Ou fica no mesmo? E daí vai atrapalhar também o crescimento da igreja. Batismos, tem batismos ou não? Eu me lembro uma vez lá em Oklahoma, a igreja que me sustentou por mais de 25 anos, eu fiquei lá por alguns anos e eu comecei a analisar os dados da igreja e eu vi que só tinha 7 batismos. E daí eu estava conversando com os outros e esses 7 batismos eram somente os filhos dos membros.
Que é muito bom, né? Porque essa é a nossa proposta, né? De levar o Evangelho para nossos filhos e nossa família e tudo isso. Mas só que não estava atingindo ou levando o Evangelho para as pessoas da comunidade. Nenhuma pessoa fora da família, daquela igreja, estava vindo de fora para se tornar um cristão e dedicar sua vida a Cristo e fazer parte da família de Cristo naquele lugar. Então é um sinal. Se nossa igreja não tem batismos, então significa que nós temos que mudar algo para atingir, para levar o Evangelho para as pessoas, para fazer uma diferença nas vidas das pessoas que moram em nossa comunidade. E até às vezes, cada lugar é diferente. Algo que funciona aqui na igreja de Butantã, que é necessário para atingir o povo, pode ser um ministério ou vários, mas um outro lugar, 9 de julho, Itaquera, lugares assim, talvez sejam outros ministérios que vai atingir as pessoas que moram ali, né? Então vamos falar mais sobre isso mais tarde, mas eu estou tentando mostrar que é importante saber o que está acontecendo na nossa congregação. Realmente, todo ano a gente sabe, está fazendo avaliação se a gente está crescendo ou não, e por quê, e coisa assim. Ok, e nesse gráfico aqui, fala que igrejas têm ciclos da vida também. Esse é meu irmão John Ellis, que trabalha nos Estados Unidos, em Houston. Ele escreveu vários livros, e ele falou que igrejas têm um ciclo de vida como o ser humano. Então ele fala que tem os anos aqui, e normalmente a igreja nasce, daí tem, vamos dizer, como o ser humano tem 10 anos, daí vem juventude, tem mais 10 anos, daí você chega à maturidade, 20, 30, 40, 50 anos, né? Seria 30 anos, mais ou menos, né? Só para pegar ideia. Mas, como o ser humano, quando chegar aqui nas 50, daí o declínio começa. É como um ser humano, né? Eu não gosto de dizer isso, porque eu estou aqui já, né? Esse ano, então, eles falam que 60 é 50 dos velhos tempos, né? Então eu não sei, mas você se sente diferente, né? Quando você chega aqui, então está mostrando envelhecimento, como o ser humano, o que acontece com todos nós. Então é uma coisa normal, né? É uma coisa normal que acontece com as igrejas, como está acontecendo com todos nós, né, durante nossas vidas. Mas é muito importante conhecer isso, porque normalmente é difícil, como dizer, voltar a crescer de novo, para ter uma renovação, para manter, vou dizer assim, para manter o pique da igreja. Por causa disso, é como um corpo ser humano, e o que acontece com todos nós, e acho que eu estou sofrendo disso agora, mas vamos lá, né? Mas com a igreja, quando você começa essa parte de declínio, você tem que fazer algo novo para renovar, para ter um revivamento e para voltar a crescer mais. Então vocês podem fazer, por exemplo, uma avaliação, e vocês podem ver onde está a igreja onde vocês frequentam, porque vai pelo menos dar uma ideia, dar uma dica, né? Onde a igreja está, e talvez porque a igreja seja numa certa fase nesse momento. Então ajuda, né? Ok. Na outra página tem sintomas de declínio das igrejas, e esse vem de Barna, uma especialista em igrejas que faz pesquisas, já escreveu bastante livros, e esse é o livro que ele escreveu, é como ter aquele momento de revivamento.
como virar a igreja crescer de novo, a ideia, né? E depois de começar esse declínio. E muitas vezes os membros da igreja acham que alguma coisa está errada, mas não sabem por quê. Dá para perceber, né? Nossa igreja não tem muito ânimo e não tem pessoa nova e nós chegamos eu não sei, é como se fosse tudo normal, né? Não tem uma coisa nova, não está vibrando, não está sentindo que nossa igreja, algo está acontecendo, Deus está aqui com a gente, nós estamos levando o evangelho para as pessoas, nós estamos vendo nossas crianças crescer na fé. Muitas vezes é o contrário, nossos filhos não estão ficando na igreja às vezes. Estamos vendo esse fenômeno lá nos Estados Unidos. Muitos filhos estão indo embora porque a igreja está ficando naquele momento de declínio e parece uma coisa velha, né? Que não está fazendo uma ligação com o jovem, com nossos filhos. Então essa é uma coisa que acontece. Ele fala também, número 2, é muito difícil recuperar de novo. Então ele falou eu acho que ele falou é quase impossível. Então o que quer dizer é muito difícil recomeçar, né? Pegar aquele revivamento, aquela renovação, como a gente estava no começo, durante aquela época de maturidade. Normalmente, morte é o resultado, mas não acontece rápido. Morte é o resultado, mas não acontece rápido. Então aquele declínio continue acontecendo e se não fizer nada, não mudar nada, então normalmente vai até morrer como o ser humano. Às vezes é possível superar a crise, mas leva um tempo. Então não é uma coisa que você vai virar um dia para o outro, né? Tem que analisar, tem que fazer uma nova visão e tem que ter pessoas dispostas de servir e seguir essa visão juntas e tem que fazer várias coisas, novos ministérios e coisas assim, né? Para ver a igreja começar a crescer de novo. Então esses são os sintomas que vocês podem ver ou podem sentir, né, na sua congregação. Eu me lembro o Rodney, alguns de vocês conhecem Rodney Neely, que estava lá em Curitiba, né? Ele morou aqui por 23 anos por aí, né? E voltou acho que ano passado. Mas ele ligou para mim e a gente estava conversando e ele tinha uma igreja em Dallas que o sustentou por todo esse tempo, acho que por 20 anos mais ou menos, né? Só que depois de muitos anos a igreja estava nessa fase de declínio e ele diz, parece que agora eles vão fechar a porta. Então ele falou, isso é esquisito, eu nunca vi isso, que é como se fosse a igreja morrendo, né? Nesse local, né? E ele falou, é bem esquisito. E ele perguntou, Ronaldo, como fizeram um velório para uma igreja, né? Eu pensei, pois é, boa pergunta, não sei não. E nós conversamos, porque nunca vimos isso, né? Mas hoje em dia é mais comum, onde nós estamos vendo várias igrejas, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei agora aqui no Brasil, mas várias igrejas estão chegando nessa fase de declínio até morrer e fechar as portas. Fechar completamente as portas. E parou. E eu acho que em um sentido, como ser humano, você pode pensar, mas realizou muito e muita coisa boa aconteceu e coisa assim que normalmente acontece. Só que no outro sentido, parou a obra naquele lugar, né? Eu me lembro de uma igreja que era uma das maiores igrejas em Fort Worth, Texas, e chegou aquela fase de declínio
E de repente só tinha pessoas, eu acho que foi 70 anos até 90 anos. Todo mundo estava em cima de 70 anos. Todo mundo. E os líderes, os presbíteros disseram, que coisa, nós tentamos algumas coisas aqui em nossa comunidade, mas a comunidade agora é uma comunidade hispânica. E nós somos brancos e nós não temos uma ligação com aquela cultura e a gente não sabe como lidar com isso. E eles tentaram. Só que eles disseram também, nós não temos o pique mais de fazer tudo que é necessário para atingir as pessoas agora. Eles disseram, que coisa, estamos com 70 anos, alguns estão com 90 anos, né? E estamos cansados e a gente está fazendo algo, mas não dá para fazer tudo que é necessário, né? Só que esses líderes disseram, nós vamos buscar algumas pessoas que podem chegar aqui e nós vamos fechar a igreja, mas vai recomeçar uma igreja nova, uma igreja hispânica que vai crescer e levar o evangelho para essas pessoas. Então, pelo menos esses líderes tinham uma visão grande e antes de fechar tudo, eles tinham uma visão para buscar pessoas para continuar a obra, só que seria uma igreja hispânica ao invés de uma igreja, né, que tinha antes. Então, pelo menos tinha uma grande visão. Então, eu estou só mostrando que tem várias coisas diferentes que estão acontecendo que mostram o declínio, e se a gente não faz algo diferente, vai morrer. Ok? Então essa é a situação. E nós temos que encarar isso, porque senão a igreja vai morrer. Ou a igreja não vai ter um resultado bom. E nós não vamos ver a igreja crescendo, fazendo uma diferença na comunidade. Ok. Vamos ver então algumas dicas para igrejas que renasceram. E essas são maneiras de analisar a saúde de uma congregação. Pode preencher algumas coisas se você acha interessante, mas uma coisa que mostra que a igreja está tendo dificuldades é uma liderança inadequada. Liderança pode preencher inadequada. Então, sempre eles vão destacar a importância de líderes na igreja, mas tem que ser líderes com uma visão, que não é como empresa, uma diretoria, mas são pessoas, irmãos, com uma visão grande e sempre estão, vamos dizer, prontos para ver o crescimento da igreja. E pessoas, eu vou dizer isso, pessoas que estão pensando nos dias de hoje. Sabe, nós temos toda a liberdade para fazer o ministério da igreja onde nós estamos em várias maneiras. Mas muitas vezes nós ficamos fazendo a mesma coisa, ano após ano, e nossa igreja está mudando, a comunidade não é igual, e essas novas gerações são diferentes, e nós podemos manter a doutrina, mas Deus nos deu a habilidade de formar o ministério da igreja conforme com as pessoas que estão ao nosso redor, conforme com a comunidade, conforme com as necessidades, conforme com nossos filhos, que é um ministério que seja um pouco diferente, que atinge as necessidades, a realidade de hoje e coisas assim. Então, tem que ter uma liderança que realmente entende isso, mas normalmente você vai ver uma liderança inadequada. Por exemplo, aqueles senhores, como eu falei, eles entenderam que já passou o tempo, né? E que eles se sentiram inadequados para a situação que eles estavam morando hoje em dia. E eles fizeram uma outra visão. Número 2, uma fraca administração. Então, tem uma diferença, eu acho, entre liderança e administração.
E muitas vezes as igrejas não têm uma boa administração, tem até líderes bons e coisas assim, mas normalmente você tem uma liderança que sabe, você tem que ter sistemas, eu vou dizer, estruturas, para que a igreja possa continuar crescendo. Entendeu a ideia? Se fizer a mesma coisa sempre e do mesmo jeito, normalmente nós não podemos cuidar o número de pessoas que podem chegar na igreja, porque a gente só faz uma coisa, a mesma coisa, todo ano após ano, e nós fizemos do mesmo jeito, e nós não temos uma administração que realmente atende à necessidade da igreja, dos membros, das pessoas que Deus está trazendo para nossa congregação e coisas assim. Número 3, só tem pessoas idosas, que não é ruim, né? Traz sabedoria, nós podemos aprender muito, mas se tiver uma igreja só de idosas e não tem jovens e recém-casados e crianças e tudo assim, a igreja não tem muita vida, né? Não dá para sentir a vida, e como eu falei, é ruim falar isso, porque eu estou com 60 anos agora, tentando lutar, né? Mas eu entendo a ideia, não é para dizer algo ruim sobre idosos, mas se só tiver idosos, então como nossos irmãos lá que eu expliquei, eles não tinham condições. Você entrou na igreja e tinha uma certa, clima, né, que estava bom para pessoas só essa idade, mas não estava atingindo as necessidades das outras gerações, né? Então a igreja quase não tinha nenhum jovem naquela congregação, infelizmente, né? Então normalmente vai ver isso, né? Nas igrejas que estão em declínio, que não estão crescendo, vai ter uma liderança inadequada, tem fraca administração e só tem pessoas idosas. Número 4, o foco é interno. A maioria das igrejas só pensa em si mesma. Não estão pensando mais sobre pessoas lá no mundo que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que estão tendo problemas, que nós precisamos ir lá e abençoá-los, que nós temos que ir lá e mostrar Jesus, e nós temos que ir lá e fazer uma diferença no mundo, mas nós pensamos só em nosso grupo, o que nosso grupo precisa, ou quando a gente vai crescer espiritualmente, quando nossa família é saudável, daí nós vamos pensar no mundo e talvez a gente vá algum dia. É coisa assim, né? Nós ficamos esquecendo a comissão, o propósito que Deus deu para a sua igreja, né? Para fazer algo diferente no mundo, ir lá e levar o Evangelho e os ensinamentos de Jesus e coisas assim. Número 5, essas igrejas que não estão crescendo têm uma resistência de mudanças. A maioria não, eu vou dizer, realmente, muitas vezes nós não gostamos de mudar, né? Mudanças, mexe com a vida, né? E eu sei, eu sempre gosto de coisas bem organizadas e tal. E quando houver uma mudança, você fica meio assim, não sei, eu gosto, é diferente, mas com mais tempo a gente, né, normalmente pode se ajustar à situação. Mas significa também que nós perdemos a visão, né, e nós não estamos mudando nada, tudo é igual, e nós fizemos tudo do mesmo jeito, e nós não estamos fazendo coisas apropriadas que vão fazer uma diferença na vida da igreja, dos membros, de nossos filhos e as pessoas que vêm de fora. Número 6, saúde espiritual. E como eu expliquei exemplo, não tem energia e paixão pelo ministério da igreja. Saúde espiritual. Então estamos concentrados em nossas tradições e coisas assim. Nós começamos a enfatizar coisas
que são preferências que nós temos, ao invés de ser flexíveis e usar nosso intelecto, nossos dons e nossas vidas em conjuntos para realmente entender o que a igreja precisa nesse momento e também as pessoas ao nosso redor e como nós vamos fazer uma diferença. E que nós temos aquela paixão de ministério e não estão tão concentradas na sua tradição ou as mesmas atividades, mas querem crescer também, né? E ver a igreja viva. Então é importante. Então você pode dar uma olhada aqui e vai ajudar. Acho que eu tenho mais. Mas esse aqui vai ajudar. Pode fazer uma avaliação da sua congregação. Se é assim, então tem que começar a trocar ideias, orar a Deus primeiro, pedindo ajuda, orientação de Deus e como nós vamos mudar, porque estamos vendo essa tendência em nossa igreja, nossa congregação. Ok, deu para entender mais ou menos? Tá bom? Tranquilo? Ok, bom. Obrigado. Ok, na outra página, esse é muito importante, eu acho. Esse fica em inglês, mas dá para pegar a ideia. Eles falam que igrejas podem acelerar, eu vou dizer a palavra certa. Então nós temos, por exemplo, estamos aqui, a igreja começa, é a mesma ideia. Está acelerando, e você chega aqui e de repente começa aquele coisa de declínio até aqui, é completamente parado, né? É a mesma ideia, só que outra pessoa mostrando uma outra ideia. Agora, quando chegar aqui, você tem uma opção. A igreja tem uma opção que você pode deixar tudo igual e não fazer nada e deixa a coisa rolar, ou você pode acelerar de novo com uma nova visão, com novos ministérios, com novas pessoas na liderança. E daí a igreja está tendo uma renovação, um revivamento, e você pode parar essa coisa de declínio. Tá bom? Dá para entender? Mas vamos ver algumas ideias como vocês podem acelerar de novo. Por exemplo, se você está aqui, já começou o declínio, como vocês podem, como a igreja possa ter aquele momento de revivamento e acelerar de novo e não ficar nesse declínio. Ok, vamos ver alguns elementos de revivamento. Por exemplo, a primeira coisa é uma nova liderança. Pode preencher. A nova liderança talvez seja, às vezes, eu acho que muitas vezes, o mais importante. E eu estou vendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, muitas vezes, mais um pouco no passado, né? As igrejas, os presbíteros, todo mundo estava velho, muito velho. E eles não trazeram pessoas novas para a liderança até alguém morreu, coisa assim. Mas hoje em dia, lá nas igrejas que estão crescendo, é comum ver outros irmãos bem mais novos, de 40, 45 anos, dizendo mais ou menos, que estão entrando da liderança para ter um tipo de discipulado com os que com mais anos aí. Obrigado. Entendeu a ideia? Então eles entram e talvez sejam um pouco novos, né, para a obra. Só que estão trabalhando em conjunto com os que têm mais experiência e juntos eles estão aprendendo juntos como fazer a obra. Só que os mais novos estão mais ligados, eu acho, com as novas gerações e as coisas que são necessárias para atingir as pessoas ou fazer bem para a igreja, tanto quanto para as pessoas de fora, e chega mais em dia, né, com os ministérios, com as necessidades e coisas assim. Então essa é importante, a ideia de uma nova liderança. Não é a ideia, vamos tirar todos os velhos e colocar lá e entrar todo mundo novo, não é a ideia. Mas é uma intercâmbio entre várias gerações
para que a igreja possa realmente entender e se adaptar para os dias de hoje. Entendeu a ideia? Mas normalmente não faz isso. Nós deixamos, daí tudo está mudando e esperamos até todo mundo morre. Daí o que vamos fazer agora? Eu não sei. Que tal o Brian? Talvez ele possa ser um líder, né, aqui na igreja, e nós temos que recomeçar completamente de novo, né? Ao invés de ter uma liderança forte de várias gerações que estão trabalhando em conjuntos para manter, ou nesse sentido, para ter um revivamento na igreja. Número 2, não são controlados pelo passado. Não são controlados pelo passado. Nós deveríamos apreciar as coisas positivas de nossas congregações, né? Como é bom as pessoas que iniciaram esses trabalhos e as coisas boas que aconteceram durante os anos. Só que nós não podemos ficar parados no passado. Nós temos que trazer a igreja para os dias de hoje. E nós temos que trabalhar em cima disso, que nós podemos mudar coisas. Deus não disse que nós temos que ficar fazendo a mesma coisa, o culto do mesmo jeito, a escola dominical do mesmo jeito. Não podemos fazer grupos pequenos, ou não podemos fazer isso ou aquilo, porque nunca fazia antes. Sempre é assim em nossa igreja, nossa congregação. Nós temos que mudar nossas mentes para entender. Deus nos deu dons e habilidades, e trabalhando em conjuntos, nós podemos ver coisas maravilhosas na igreja, tanto quanto no mundo. Número 3, defina o evangelismo. Defina o evangelismo. Pode escrever. Uau, tá bom. Ok. Vamos ver outra lição mais tarde, mas a ideia é que qual é o seu plano de evangelismo? Tem? Por exemplo, está fazendo uma avaliação, mais uma vez, tem pessoas novas na igreja? Tem batismos? Porque se não tiver alguém chegando, significa que nesse momento, pelo menos, nós não estamos atingindo ou levando o evangelho para as pessoas numa forma que funciona. Então nós temos que fazer uma avaliação e temos que ter um plano de evangelismo. Temos que entender quais são as necessidades das pessoas que moram aqui e quais são os ministérios que vai levar o evangelho e fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Então é importante fazer isso, ter um plano de evangelismo, e nós vamos ver uma ideia mais tarde, mas só queria definir isso. Número 4, tem que preparar a congregação para ministérios. Preparar a congregação para ministérios. Então, eu queria ler no começo, eu fiquei tão animado, empolgado que eu esqueci. Mas vamos ler Efésios capítulo 4, e alguém pode ler 11 até 16. 11 a 16. Alguém pode ler Efésios 4, 11 até 16. Porque esse é um exemplo, eu acho, de uma igreja saudável. E essas são as coisas que estamos notando agora, o que faz uma igreja saudável. Uma igreja que está viva, que está crescendo, fazendo uma diferença, quer dizer. Ok, quem pode ler? Obrigado. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, fazendo aumento do todo para a fortificação em amor. Bom, obrigado, irmão. Ok. Obrigado. Ok. Como Deus planejou a igreja? Eu vou dizer a administração da igreja ou a liderança da igreja. Quais são algumas coisas que podemos ver aqui? Qualquer um. Utilizar os diferentes dons dos que estão ali naquele corpo, não é isso? Ok. Então, ele deu dons, né, para pessoas de várias formas, né? Obrigado. O que mais? Quais são os fatores importantes? O que ele está destacando aqui? O que acontece? Irmão. É dessa forma que vai aperfeiçoar os cristãos que estão dentro da igreja. Amém. Então vem no aperfeiçoamento da igreja, vai ajudar. Ele colocou também, antes disso, ele falou 11 sobre profetas, apóstolos, evangelistas, outros para pastorear, pastores e mestres. Então, tem tudo isso que ele colocou e o resultado foi chegar nesse nível, ter dons suficientes para fazer e aperfeiçoamento do corpo. O que mais? Está vendo uma outra coisa? Rapidinho. Versículo 12 é importante. Qual é o propósito que Deus tem em dar esses dons, dar essas funções para essa liderança? É com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, muitas vezes em nossas congregações, quem faz 90% do trabalho são os da liderança, são os ministros. E o resto de nós ficamos como espectadores. O entendimento bíblico é que o papel do ministro, o papel da liderança é preparar os membros para que os membros façam a obra, não é? Então os membros são os obreiros e os ministros, a liderança, são os que preparam e equipam os membros. Ele fala, interessante, completando até o que estou falando, para que todos, ele fala no versículo 13, cheguemos à unidade. Bom. Para que todos cheguem, não é para somente a liderança chegar, mas que todos cheguem. Bom, muito bom. Então, que mais, irmão? Os trabalhadores são agitados. Por que muitos membros ficam agitados, procurando outras doutrinas? Eles não controlar, não certo. Então, aí eu começo a ficar agitado e ir para outros lugares. Então é importante, eu acho que esse é que ele chegou ao ponto certo. Por que não tem unidade, por que a igreja começa a decair? Então, nós perdemos interesses de foco. Bom, irmão, obrigado. A gente está preparado para chegar a uma nova doutrina, um novo conhecimento, diferente do conhecimento de Cristo. A gente sabe discernir. Sabe discernir. Mais para o final, né? Não chega os homens maus com as suas astúcias. Sim, E continuar em Cristo e não tirar o Evangelho. Ok, bom, obrigado. Ok, agora, tudo isso aqui são fatores, são princípios que são importantes, que Deus, eu vou dizer que Deus organizou a igreja assim, para funcionar, para fazer uma diferença. Agora, qual é o resultado? Se tudo isso está funcionando, os irmãos mostraram várias ideias importantes, mas no final das contas, qual é o resultado aí, chegando no final aí? O corpo ajustado, né? Preparado. Está preparado, está funcionando e vem até ele falou, eu acho que ele falou, o corpo cresce, né, conforme com tudo isso, Desenvolver, crescer e desenvolver. Exatamente, ok. Então, nós podemos ver esse é nosso exemplo de uma igreja saudável. E número 4, prepare a congregação para ministérios. Então,
podemos ver aqui quem tem a responsabilidade. Eu vou dizer isso. Qual é a responsabilidade da liderança? Brian estava tocando nisso. Qual é a responsabilidade? Fazer toda a obra, todo o trabalho? Preparar os obreiros, né? Então, como o irmão falou, todos os membros da igreja têm um dom e todos têm a responsabilidade de servir ao Senhor de alguma forma, de um ministério. Só que, como o Brian falou, muitas vezes os líderes fazem toda a obra e não deixam os outros, não chamam os outros para o ministério. E muitas vezes os membros chegam e acham que vão só receber. Então, está vendo, tem vários lados dessa aí. A ideia de que os líderes têm que ter uma visão que nós sabemos nosso trabalho são ministérios onde nós estamos servindo e chamando os irmãos, e essa é a nossa visão. Esse é, por exemplo, um valor principal, valor fundamental de nossa congregação, que todos nós somos ministros em nossa congregação. Daí como dizer, outdoors, dizendo que esse é importante em nossa igreja e todos nós temos uma responsabilidade de servir de alguma forma, né? E, irmão, vai. Vamos pegar a passagem de Neemias 4, onde ele coloca todo o povo aí na construção do muro, independente de quem seja, todos estão focados no trabalho, com o propósito de reconstruir o muro. E passando isso para a congregação, acho que a gente tem que envolver todos os membros. Amém. Do nível intelectual, né? Todos têm que estar envolvidos na obra. A obra é de Deus, mas nós estamos cuidando da obra. Amém. Eu gosto muito daquele texto de Neemias 4 que mostra muito como você envolver todas as pessoas num propósito que é a obra. Amém. Bom, muito bom. Então esse é diferente, né? Vai. Mas como é que faz isso? Como é que faz sem empurrar? Como é que motiva? Eu acho que normalmente a liderança tem que ter a ideia, a visão de ministérios que a igreja precisa para a igreja, vamos dizer, para a igreja em si, as necessidades dos irmãos, e também ministérios para as pessoas de fora, e tem que começar a colocar ministérios organizados para a igreja e as pessoas de fora. Daí tem que mostrar aquela visão, como eu falei, que em nossa congregação todos nós somos ministros. Então eu estou dizendo, é um exemplo que a liderança inteira pode dizer e sempre está falando, e é um valor fundamental de nossa congregação, que todos nós temos a responsabilidade de servir. E nesse lado aqui, nós podemos ver nossos ministérios aqui na igreja. Todo mundo pode ver como eu posso chegar a fazer parte de um ministério. Se eu for uma pessoa nova, eu posso ver o caminho para participar um ministério. Então, está vendo que tem várias etapas para fazer esse trabalho. Boa pergunta. E aí, irmão? Só acrescentando o que você está falando, uma das coisas que a gente vê, você já citou, é que aquilo que é tradição, que as pessoas já lidaram, sabem como é que funciona, tem receio de colocar na mão dos mais jovens, que pode desvirtuar o caminho. O que você está mostrando, que a gente está pegando, é que você precisa estar conduzindo ele na mesma velocidade para contribuir com responsabilidade e conhecimento. E você vai ter que ter o cuidado para ir cortando aquilo que vai acontecer com o que o Senhor nos propõe. Mas se você não puser isso, vai chegar um momento que eles vão fazer do jeito deles. E você não ter mais o pique, termina cedendo e de repente as decisões podem ser não de acordo com o Senhor. Bom. Você tarde demais também, né? Também. Os conflitos, às vezes conflitos que existem, aquele ponto inicial que você fez ali, é o gráfico, mas naquele ponto de renovação é um momento de muito conflito, né? Tem razão. E aquela coisa é difícil, é um pico de... A gente passou por isso na nossa congregação agora há pouco tempo, 3, 4 anos atrás, e é difícil, sabe? Para que os mais velhos consigam entender que existe
pessoas mais jovens que têm capacidade também de fazer o mesmo trabalho, né? E até com a visão, né, até da própria cultura, muda-se. Bom, então esse é muito importante, eu acho, porque na hora de acelerar, tem que fazer muito trabalho, como os irmãos estão dizendo, com a igreja, sempre preparando a igreja, não é só pum, daí a gente vai embora, né? Mas está preparando o povo e pouco a pouco apresentando a visão, incluindo, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho hoje que mostra uma maneira de fazer isso, para chegar todo mundo com a mesma visão e também todos podem participar, né, dessa ideia de bolar uma nova visão. Então é importante fazer desta forma assim. O Brian, daí esse irmão aí. Eu vi recentemente uma parábola que responde à pergunta do irmão, como envolver os membros mais, né? Era um mestre e seu discípulo estavam trabalhando com uma família pobre numa determinada cidade, e essa família tinha uma vaca só e vivia assim pelo leite daquela vaca, era tudo que tinha. Era uma existência miserável, mas estavam sobrevivendo. E o mestre disse para o discípulo, olha, tem que ir lá e empurrar a vaca pelo precipício. Ele disse, mas mestre, é tudo que eles têm, se eu matar a vaca, o que eles vão fazer? Ele disse, vá lá, empurra a vaca. Então ele foi, empurrou a vaca morreu, eles partiram da cidade. Uns 10 anos depois, voltaram para a mesma cidade e viram aquela mesma família, estavam com uma fazenda, tinham vários gado, várias vacas, era uma família próspera. E o discípulo disse, mas mestre, o que foi que aconteceu? Ele disse, a vaca tinha que morrer, porque eles estavam sobrevivendo e contentes com mera sobrevivência. E a vaca tinha que morrer para que eles tivessem uma visão nova, uma visão melhor, não é? E às vezes a nossa liderança tem que dizer, não vou fazer mais. E se nós não vamos fazer, vocês vão ter que fazer. Então às vezes a liderança tem que dizer, não vou fazer mais. Não é? A vaca tem que morrer. Bom exemplo. Para ter churrasco tem que fazer, né? Para ter algo bom depois, né? Irmão? Parece que vai ser o contrário do que eu concordo. Porque o que acontece, né? Nós temos que começar pelas bênçãos que Deus nos dá, né? Sim. Eu sou entender melhor, né? Os presentes que Deus nos dá. Só porque a igreja de Corinto, por exemplo, tinha todos os dons, né? Sim. A igreja de Corinto tinha muitos dons, né? Porque era necessário, era a igreja que tinha mais problemas, mais dons. Então eu acho que é por aí que começa. O líder tem que ver os potenciais que tem na igreja, as dádivas que Deus está dando para cada um. Porque às vezes tem muitos talentos dispersados, né? E é verdade, às vezes a gente percebe que o pecado às vezes leva aquele talento a ser usado para a coisa errada. Tem que puxar aquele talento para a igreja. É isso que as coisas novas. Nós não queremos ver as coisas novas. Além daquele talento que Deus está dando para aquela pessoa, mas nem o líder percebe, nem ele, por falta de experiência, percebe ele mesmo. É aí que o líder tem que pensar comigo. Isso, vamos deixar ele. Às vezes, o que alguns líderes já perceberam isso? Às vezes os líderes empurram os irmãos para o precipício, né? Às vezes você quer que ele tenha um dom que foi o dom que Deus deu para ele. Falta um pouco de sabedoria para a gente perceber, olha, às vezes se eu for empurrar o irmão para eu vou, em vez de eu levantar ele, eu vou derrubar ele. Tem que tomar cuidado com isso, porque o líder ele tem que também, tem que ter amor, né? Tem que tomar cuidado, tem que experimentar, tem que ir aos poucos, né? Para poder o quê? Para poder perceber qual é o talento dele e o que Deus está dando para ele. Para que ele possa
acontece muito isso nas igrejas. Pois O é. irmão não está percebendo. O que ele pode usar a igreja para poder desenvolver. E às vezes, o que acontece? Às vezes nós estamos empurrando os irmãos para o precipício, né? Sim. Obrigado. Ok, irmã. Eu concordo com o que você falou, mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o senhor mesmo comentou que às vezes a gente esquece que a gente fez um compromisso com Jesus. Se eu fiz um compromisso com Jesus, eu acho que é muito importante o líder puxar. Por isso que ele está naquela posição. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente está muitos anos na igreja, né, a gente começa a pensar, às vezes as pessoas acham que alguém tem que me dizer o que fazer. Só que eu tenho que lembrar que a partir do momento que nós temos um compromisso com Jesus, mesmo nós estamos para nosso atrás, ele não está assim, então vamos aprender, não de mim. E aí a gente tem que se pôr à disposição da obra. A gente se põe à disposição, ele faz o trabalho, não faz não. Então, tomar cuidado para os pontos, eu acho. Bom. Ótimo. Então, eu acho que esses comentários estão mostrando que realmente é um desafio para a liderança, né? Para manter tudo isso e fazer de uma forma boa que realmente traz resultados bons nas vidas dos irmãos na igreja. Bom, número 5. Selecione um líder forte. Um líder, eu acho que, mais uma vez, esse vem do livro, mas a ideia é que para ter aquele momento de revivamento, eu ia colocar líderes fortes. Então, talvez seja, como eu expliquei antes, o momento para ter novos líderes entrando também, né, na liderança, né? Pessoas novas que estão se preparando também. Acho que essa é a ideia. Uma nova liderança é uma grande ajuda, porque ajuda os outros líderes que têm mais tempo, e eles vêm trazendo ânimo, eu vou dizer, para a liderança, e podem fazer análise e desenvolver uma nova visão e incentivar a congregação de crescer nesses sentidos. Número 6, na outra página, a presença de oração. Eu acho que teria sido bom colocar no começo primeiro, né? Mas esse está seguindo os exemplos do livro. Mas sabe, você pode estudar todos, eu acho que todos os momentos, vamos dizer, cristãos no passado, momentos onde coisas incríveis aconteceram na história de cristianismo. E a maioria das vezes começou com um grupo pequeno que queria fazer algo grande por Deus, e daí muita oração. Deus, estamos aqui dispostos de servi-lo, fazer tudo que é necessário para fazer uma diferença no mundo, e nós queremos ser usados pelo Senhor, e sempre muita oração nos exemplos que eu tenho visto. Essa é a ideia. Para ter um revivamento, não vai acontecer sem muita oração e as bênçãos de Deus, primeiramente, eu ia dizer. Número 7, pedindo a perspectiva de outras pessoas em lugares diferentes. Perspectiva de outras pessoas em lugares que têm feito. Ok, eu acho muito importante que a gente tenha a vontade de ir e conversar com outras pessoas em lugares onde estamos, que estão mostrando que sabem como fazer algo, e a igreja está crescendo, e às vezes, por exemplo, nós pegamos um livro e às vezes alguém escreveu o livro com uma boa ideia, mas nem fez o trabalho de uma igreja. Então, para mim é uma coisa, eu não estou dizendo que não tem algo bom, só que para mim é melhor ir e conversar com pessoas que realmente estão lutando, fazendo obra e mostrando que estão conseguindo. E, no outro lado, muitas vezes nós temos medo de ir para outras igrejas diferentes
e conversar com as pessoas lá, com a liderança. O que está acontecendo aqui? Quais são os ministérios? Qual é a sua visão? Como vocês fazem? Por quê? Por que deu resultado? Tem mil perguntas, né? E começa assim, conversando. Eu me lembro, a gente estava lá em Palmas, eu acho que foi ano passado, né, Brian? E a gente estava trabalhando com a equipe lá e a gente estava falando sobre o propósito da igreja. Tem que ter vários propósitos e seguindo algumas ideias que nós vimos em igrejas que cresçam. E de repente, o Brian sempre trabalhava com as equipes também, e as novas equipes, nós falamos, vai lá e conversa com os pastores das outras igrejas. E no começo, às vezes, nós ficamos assim, né? Eu não sei não, como vai ficar? Eu não sei, né? Eles vão me receber de uma forma boa, ou vão dizer algo que é tão esquisito, daí eu não vou dizer, eu não vou saber como lidar, né, com isso, coisa assim. Mas eu me lembro, eu falei para as rapazes lá que vamos lá para essa igreja, era uma nova igreja batista lá. E então alguns disseram sim, nós vamos. A gente foi lá e nós vimos muita coisa boa lá. Que coisa! A gente estava estudando, vendo várias ideias que vêm de Rick Warren e outros, e a gente conversamos bastante sobre como iniciar uma igreja nova que vai crescer, vai atingir a comunidade, crescer mais rápida e coisa assim. A gente foi lá e nós vimos quase tudo que nós limos no livro de Rick Warren e outros princípios de plantar igrejas. E eu me lembro, os guris chegaram lá na porta da igreja, e eu acho que eles estavam se sentindo um pouco assim também, só que o pastor estava lá, um jovem também, e eles começaram a fazer perguntas, ou dizer, estamos chegando aqui, vamos iniciar uma congregação da Igreja de Cristo e tal. E ele recebeu esses irmãos de uma forma muito boa. Ele deu conselhos excelentes para aquela comunidade. Ele falou, é importante lembrar disso, e em nossa cidade tem vários lugares onde não tem a igreja, seria bom ir naqueles lugares, e não esqueça aqui em nossa cidade é assim, né? O povo é assim, então é importante fazer isso e aquilo. Em 5 minutos ele falou muita coisa boa, né? Que eles aprenderam naquele momento. Então nós temos que ter a perspectiva que líderes são pessoas que sempre são dispostos de aprender algo novo para o Senhor. Que nós não sabemos tudo. Que tem pessoas lá que são inteligentes, pessoas que estão seguindo a Deus na sua forma, e que eu posso aprender princípios que vão ajudar a igreja a crescer assim. Então, tem que pedir ou procurar a perspectiva de outras pessoas ou outras igrejas em lugares que têm feito. Número 8, uma equipe unida é essencial. Eu não sei nada que é mais importante. A liderança tem que ser unido, né? Trabalhando em conjunto, bolando a mesma visão e tomando decisões, fazendo um ministério unido, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo trabalhando em conjunto para o bem da igreja. Não pode tomar uma decisão e um fala, eles tomaram essa decisão e eu não gostei, mas tudo bem, né? Não, qualquer coisa que a liderança faz, então todos nós estamos no mesmo barco e nós vamos para frente com essa visão que nós temos. Então é muito importante ter uma equipe unida. Número 9. Um grupo comprometido à igreja e à nova visão. Um grupo comprometido à igreja e à nova visão. Como nós conversamos agora, quando começa esse momento de revivimento, vai haver várias mudanças e nós temos que trabalhar muito bem e ter um grupo
principal que vai trabalhar conjuntos para ajudar toda a igreja com essa nova visão. Que nós vamos trabalhar em conjunto, que nós vamos fazer juntos e nós vamos ajudar os que estão um pouco mais devagar e tudo isso, com dúvidas. Nós vamos fazer tudo possível para trabalhar, mas tem um grupo que vai ficar com a visão qual for as dificuldades que vêm, né? Que vão dizer, estamos aqui, nós sabemos juntos, com essa nova visão, Deus vai nos abençoar e nós temos que ser líderes bons, mas líderes realmente que são dedicados e vão fazer com sabedoria nessa ideia de ter uma nova visão. Ok, tem algumas perguntas aqui. Qual é o histórico da sua congregação? Qual é o histórico? Quais são os estatísticos da sua congregação? Vou conseguir. Congregação. É importante. Se vocês estão aqui com vários irmãos da sua congregação, vocês podem tirar um tempo. Se fosse mais tempo, eu faria agora. Mas podem fazer um tempo juntos e vai vendo essas coisas. Qual é o histórico de nossa congregação? Quais são as coisas boas que aconteceram aqui, que faz quem nós somos? Por exemplo, qual é a nossa personalidade sendo uma igreja? Quais são os estatísticos da congregação? Talvez alguém tenha que buscar esses números, esses pontos de avaliação que nem todo mundo sabe ou lembra, né? Às vezes nós ficamos, eu não me lembro, mas tem boletim, tem várias coisas, tem pessoas que estavam lá para o longo prazo e coisas assim. Dá para procurar os princípios, os números e coisas assim, né, estatísticos para fazer uma avaliação. E número 3, outra pergunta: onde está a sua congregação nesse ciclo da vida? É muito importante ver onde vocês estão nesse gráfico aqui, para entender onde vocês estão, o que é necessário para esse momento de revivimento. E número 4, eu coloquei uma extra, eu não vou cobrar, né? O que vocês podem fazer para ver sua congregação se tornar mais saudável e crescer de novo? O que vocês, sendo um grupo da sua congregação, o que vocês podem fazer para ver sua congregação se tornar mais saudável e crescer de novo? É uma boa pergunta para analisar durante esse momento. Ok, estamos na hora certa. Olha, é um prazer estar aqui. Sempre um desafio em seminários assim, manter nossos horários. Por isso que às vezes nós temos uma certa relutância em dar um intervalo. E intervalo de 7 minutos geralmente vira intervalo de 15 minutos, não é? Mas vocês fizeram mais ou menos bem. No próximo intervalo sei que vão fazer melhor ainda, não é? Um líder da igreja uma vez disse o seguinte, e eu achei uma afirmação bastante interessante: a igreja local, como essa igreja aqui, é a maior esperança do mundo. Vocês acreditam nessa afirmação? A igreja local é a maior esperança do mundo. Nós vivemos num mundo perdido. Nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo muito necessitado, e o plano de Deus para atender às necessidades desse mundo, e o plano de Deus para salvar esse mundo perdido é a igreja local. Então nós estamos aqui falando de algo de muita importância. Meu sobrinho, quando ele era adolescente, de repente ele começou a apresentar dores nos seus joelhos.
E ele era um atleta, ele era um rapaz saudável, não tinha motivo aparente para essas dores que ele estava tendo nos seus joelhos. E os médicos fizeram assim os testes, fizeram os exames e finalmente chegaram à conclusão que a causa das dores nos joelhos do meu sobrinho era dores de crescimento. Dores de crescimento. Nós temos um ditado que diz: não se faz omelete sem o quê? Quebrar ovos. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Irmãos, o Freitas fez referência a isso muitas vezes durante sua primeira palestra. Estaremos fazendo referência a isso durante o dia inteiro. Não há crescimento sem incomodação. Não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem conflito. Não é? Então, nós temos que ter consciência disso. Não é que desejemos conflito, não é que desejemos sofrer, mas nós sabemos que às vezes é necessário que essas coisas aconteçam. E nos próximos 10 minutos, eu vou falar de 3 assuntos muito importantes nesse processo de crescimento. E a primeira coisa é visão. Visão. Mais uma vez, o Freitas mencionou essa palavra muitas vezes, mas afinal das contas, o que é visão? O que é visão? Visão, eu vou definir esse conceito dando uns exemplos. Por exemplo, quem já ouviu falar de Nelson Mandela? Alguém já ouviu falar de Nelson Mandela? O líder da África do Sul, que ajudou a destruir aquele sistema de apartheid que existia, aquele, vamos dizer, discriminação racial que era oficializado no país da África do Sul. E Nelson Mandela tinha uma visão. Nelson Mandela era um homem de visão. E a visão que ele tinha era especificamente derrubar esse sistema injusto da apartheid. E essa era a visão dele. Quem já ouviu falar em Juscelino Kubitschek? Alguém? Todos nós, né? Sabemos quem era o Juscelino. Juscelino era um homem que tinha uma visão. Durante séculos havia se falado aqui no Brasil: puxa vida, a nossa população toda está nas costas, está no litoral, nós precisamos desenvolver o interior do país. E durante vários séculos, desde o século XVII pelo menos, havia falado da necessidade de deslocar a capital do país para o interior, para que houvesse esse desenvolvimento. Mas finalmente o Juscelino teve a coragem de pegar essa visão e tornar essa visão uma realidade. Hoje nós temos Brasília, no centro do país, que é a capital desse país. Então, 2 exemplos do mundo de visão. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia também. Moisés. Qual era a visão de Moisés? Quem sabe? Qual era a visão? Libertar o povo, tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Qual era a visão de Josué? Qual era a visão de Josué? Conquistar a terra, assentar o povo dentro da terra prometida. Qual era a visão de Davi durante seu reinado? Um pouco mais difícil talvez, mas talvez vários. Ok, vamos dizer que Davi era o consolidador da nação, não é? Derrotava os inimigos, colocava uma nova capital, tinha a visão até de construir um templo, não é? Deus não permitiu que ele realizasse essa visão, mas Davi, sim, homem de visão. Os apóstolos, qual era a visão dos apóstolos? Fazer discípulos de todas as nações, não é? Era a visão dos apóstolos. Agora, em todos esses exemplos bíblicos que nós citamos agora, qual é o elemento comum?
Qual é o elemento comum? A fé, certamente, mas não é essa a resposta que estou procurando. Qual era o elemento comum? Eu vou dar uma dica. De onde vieram essas visões? De Deus. Exatamente. Em todos esses exemplos, esses homens não inventaram sua própria visão, mas receberam de Deus uma visão, receberam de Deus uma incumbência, receberam de Deus uma missão. Então, quando nós estamos falando de visão para nossas congregações, é importante que nós nos lembremos do fato que não estamos falando de fabricar uma visão, não estamos falando de inventar nossas próprias visões, mas estamos falando de discernir e receber a visão que Deus tem para a nossa congregação. E são dois elementos importantes para que nós possamos entender a visão que Deus tem para a nossa congregação. Um é o entendimento claro do motivo da existência da igreja, da sua razão de ser. Se nós não sabemos qual é o motivo da existência da igreja, qual é a razão de ser da igreja, dificilmente nós vamos entender a visão que Deus tem por ela. E segundo, um esclarecimento nítido do propósito ou dos propósitos específicos que Deus tem para nossa congregação. Eu acredito, Freitas acredita, muitos acreditam que sim, todas as igrejas têm uma missão. Vamos fazer discípulos de todas as nações. Sim, claro, vamos fazer isso. Mas cada congregação local, igreja de Butantã, 9 de julho, Itaquera, a igreja lá no Rio, todas essas congregações, eu acredito que Deus tem propósitos específicos para cada congregação dentro do seu contexto e que vão ser diferentes. Vão ser ministérios diferentes, vão ser propósitos diferentes, vão ser meios diferentes de atingir a sua comunidade, de ministrar para a sua comunidade. Então, quando nós falamos de visão, estamos falando da visão no sentido macro. Sim, a igreja é para fazer discípulos de todas as nações, mas estamos também falando da visão, assim, qual é o oposto de macro? Micro, da visão micro, da visão que Deus tem para a nossa congregação, aqui nesse local, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, ok? Então, quando falamos de visão, é aquele entendimento que nós temos daquilo que Deus quer de nós, nesse local, nesse momento, para cumprirmos a visão que Ele tem. Portanto, requer discernimento, em primeiro lugar, requer discernimento da vontade de Deus, porque a visão não é nossa, a visão é dele. Segundo, uso apropriado do raciocínio humano na avaliação e na compreensão da verdade que nós percebemos que Deus está querendo comunicar para nós. Nós temos que usar nosso raciocínio, nós temos que avaliar para que aquilo que nós entendemos que Deus quer que nós façamos, nós possamos colocar na prática. E finalmente, reações fiéis, ou seja, planos, procedimentos, assim, ministérios, estratégias que estão de acordo com aquela visão que nós acreditamos que Deus está comunicando para nós, ok? Vamos ver um exemplo bíblico disso. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. O Paulo talvez tenha sido o maior e o mais eficaz missionário que a igreja cristã já viu. O apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha estratégias, ele tinha uma visão, ele tinha planos. E Paulo era guiado por Deus, mas nesse exemplo nós vamos ver também que Paulo tinha que usar seu próprio raciocínio. Paulo tinha que analisar e tentar discernir para que ele pudesse colocar na prática aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, Atos 16,
6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, Paulo, no seu entendimento da missão que Deus tinha para ele, primeiro pensou, eu vou lá para a província da Ásia, vou pregar na Ásia, mas Deus tinha outras ideias. O Espírito Santo impediu que ele fizesse isso. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então Paulo pensou no seu próprio raciocínio, se não é Ásia, é Bitínia. Só que mais uma vez, Jesus impediu que ele fizesse isso. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. E aí nós pensamos, poxa vida, agora está tudo esclarecido para Paulo, não é? Agora ele entende perfeitamente, Deus quer que ele vá para a Macedônia. Só que não era bem assim, não era bem assim. Olha só, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Agora veja essa palavra: concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então nessa passagem nós vemos a interação entre a comunicação que Deus faz da sua visão, mas o nosso raciocínio também, a nossa própria capacidade de discernir, de analisar e de concluir. Ok? E as duas coisas são importantes quando nós estamos tentando definir qual é a missão, qual é a visão que Deus tem para a nossa congregação. E não temos tempo hoje para entrar no processo de como discernir a vontade de Deus. Mas eu acredito que nós servimos um Deus vivo. Eu acredito que nós servimos um Deus que até hoje é capaz de transmitir para nós a visão que Ele tem para a congregação de Itaquera, para a congregação de Butantã, para a congregação da 9 de julho. E nós temos que ter as mentes abertas, os corações abertos e nos colocar em situações nas quais possamos ouvir e entender a comunicação que Deus quer fazer para nós. Mais uma vez, não temos tempo hoje de entrar nesses detalhes, mas é importante, só queremos deixar isso claro. Eu vou falar de uma ferramenta que tem sido útil na minha vida, acho que pode ser útil na sua vida também, nesse processo de discernir a vontade de Deus. É um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Esse livro era muito popular, pelo menos nos Estados Unidos, uns 20 anos atrás. Não sei, obviamente foi traduzido para o português, não sei até que ponto foi conhecido aqui, mas é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E os autores são Henry Blackaby e Claude King. São dois canadenses, se não me engano. Mas estou esquecendo essa palavra em português, talvez alguém possa me ajudar. Um workbook, que é um manual de trabalho. É isso? É que você comprando não apenas o livro, mas tem um manual de trabalho. Ele semanalmente ele dá uns exercícios, ele dá umas atividades que vocês podem fazer em grupo, que vão os levar nesse caminho de discernir a vontade de Deus. Muito interessante, eu recomendo esse livro. Ok, vamos fazer um pequeno trabalho em grupo agora. Vocês pensaram que vinham só para ser ouvintes? De jeito nenhum. Quero que vocês se agrupem agora. Se tem irmãos da mesma congregação presentes, quero que vocês se agrupem. Agora eu sei que vai ser um pouco difícil, até talvez tenhamos que ficar em pé. Não vamos demorar muito com isso, uns 10 minutos com esse exercício.
E se você está aqui avulso, então se junte a outro grupo de pessoas que estão aqui avulsos, ok? Faça isso agora rapidinho. Eu vou dar uma folha para cada grupo e a folha tem as instruções.